Vamos olhar aqui para o momento linear. Então, o momento linear a gente vai definir, tá? É a massa multiplicada pela velocidade do corpo. Então, se a gente pensa lá nos conteúdos de geometria analítica, né, de Gauss, o momento linear é uma grandeza escalar multiplicada por um vetor. Como a massa ela é sempre positiva, o vetor, momento linear e velocidade sempre vai manter a direção e o sentido. Tá? Só o que vai acontecer é que o momento linear, em termos de vetor, vai ficar m vezes maior do que a velocidade. Qual é a unidade usada aqui, né? Quilograma vezes metro por segundo. Então, a definição seria a razão temporal da mudança do momento linear de uma partícula é igual à magnitude da força agindo sobre a partícula na direção da força. É isso aqui, na verdade, uma outra maneira da gente poder trabalhar com o momento linear que vai ser muito importante para nós aqui. Apesar de já estar definido aqui em cima, eu gostaria que vocês olhassem para essa parte. O que é o momento linear? Massa vezes a velocidade. Vamos derivar em relação ao tempo essa expressão, tanto a direita quanto a esquerda? Então, vai ficar derivado do momento linear em relação ao tempo, né? A massa, então, ela não altera. Então, de novo, nós não estamos considerando uma situação de perda de massa. Então, a massa sai aqui para fora. A gente tem uma derivada só em velocidade em relação ao tempo, que é a aceleração. Massa vezes aceleração é força. E aí vem um conceito importante para nós. Essa força, então, externa, força resultante, ela está relacionada com essa variação do momento linear. Se o momento linear muda com o tempo, significa que existe uma força externa agindo no sistema. Então, aqui para nós é que é a importância, e é por isso que o momento linear aparece para nós aqui também, porque ele vai nos auxiliar, tá? Analisando variação do momento linear, se houve, existe uma força externa. Se não houve, o momento linear foi constante e não tem força externa nenhuma agindo no sistema. É um conceito importante para nós no estudo de colisões. É a partir daqui que a gente vai discutir as colisões de fato. Se eu tenho um sistema de partículas, como que funciona a mesma coisa, né? Só que a gente vai olhar, se é um sistema de partículas, a gente vai olhar para o centro de massa. Então, se tiver um sistema de partículas, se tiver um corpo extenso, a gente vai olhar agora daqui para frente sempre na visão do centro de massa, tá, pessoal? Então, vamos entender como isso pode ser feito e chegar a essa conclusão que eu acabei de falar, né? Qual seria o momento linear total desse sistema formado por 3 partículas? A soma do momento linear de cada uma delas, né? Então, você soma de todo mundo. Ah, mas isso então vai ser. Aí você vai perceber aqui que ao escrever a expressão, tá? Essa parte aqui da expressão é exatamente o momento linear individual. E essa parte da expressão aqui é o momento linear do centro de massa. Se você pegar essa massa, passar para cá aqui como expressão e dividindo tudo por m, você vai estar exatamente na definição do centro de massa. Então, aqui prova para nós que está ok, que eu posso escrever o momento linear como momento linear total dessa forma, tá? Esse é um ponto. O próximo ponto, vamos analisar esse momento linear total, que eu vi que está relacionado com a velocidade do centro de massa do sistema todo e a massa total dele. Vou derivar em relação ao tempo. E aí você vai ver que o resultado vai ser exatamente aquilo que a gente já falou para o caso de uma única partícula. Se existe força externa, o momento linear muda com o tempo. Então, dp dt é força externa ou força resultante. Essa força externa pode ser uma única força, um conjunto de forças atuando, tá? De forma que adotar força resultante é a melhor opção, de fato, é o que está escrito aí no inglês, né? Bom, então essa expressão aqui, ela pode ser adotada por uma única partícula quanto para um sistema de partículas, ok? E é essa aqui que a gente vai guardar na memória. Bom, então tá, falamos de centro de massa, falamos de momento linear,
E agora a gente vai começar a preparar o terreno para introduzir as colisões, tá? Então vamos ver o que é uma colisão. Vou pegar então dois corpos que colidem entre si. Então, nós vamos pensar aqui uma bola de beisebol, tá aqui, com um bastão, né? Um taco. E aí, quando a bola bate nele, a gente percebe aqui, então, uma deformação na superfície, né? Isso foi provado, tá, gente, com estudos do movimento em filmagens em câmera lenta, que isso aqui acontece. Então, aqui é só um esqueminha, né, de como é que fica a situação de fato, né? E a gente vê que a colisão nesse tempo aqui, há uma força que atua nesse momento que elas estão em contato, que é uma força muito intensa e que ocorre no intervalo de tempo muito curto, né? Então ela inicia, aqui é um gráfico mostrando essa força, ela inicia no tempo inicial T1 e vai no tempo inicial TE. Esse tempo aqui é milésimos de segundo. Existe uma prática que normalmente a gente adota no nosso curso, né, no laboratório, que o aluno consegue, é possível medir, né, instantaneamente e gerar um gráfico de um experimento real que mostra que essa interação ocorre nesse intervalo de tempo muito curto, tá? Bom, então aqui eu vou pedir vocês que tomem isso como verdade, né? Vai esperar um momento que isso possa ser realmente medido por vocês, comprovado experimentalmente. E aí, essa força que age durante a colisão é uma força de valor considerável, no intervalo de tempo muito curto, mas ela não é constante, observem, ela é variável, então ela é uma F de T. Então a gente poderia matematicamente pensar, então, em algo que seria... e aí vem o conceito de impulso, né? A gente poderia pensar, então, já que é uma força que varia com o tempo, essa força está relacionada com uma variação de momento linear, devido ao que a gente acabou de discutir anteriormente, tá? Então, se eu passar esse dt para cá, integrar dos dois lados, tá vendo? Então, se eu passar o dt para cá, a gente vai ter essa expressão. Se eu integrar dos dois lados, né, eu vou ter algo aqui que aparece para nós, que é a variação do momento linear durante esses intervalos iniciais e finais, que é a área abaixo a curva da força que atua ali naquele momento da colisão. Então, a gente pode trabalhar com o conceito de força média. Significa que a área aqui em roxo, qual seria a representação que desse o mesmo valor em área se eu considerasse uma força média, né? É uma maneira da gente poder estimar, né, qual foi a força média que agiu ali naquele momento, entendeu? Então, considerando que as áreas aqui são iguais, qual seria o valor da força para o mesmo intervalo de tempo? Lógico que você não vai inventar aqui outro intervalo de tempo que não faz sentido, né? E aí a gente pode trabalhar com o conceito de força média. Então, continuando aqui a integração, esse termo em dp é a variação do momento linear, tá? E isso daqui a gente chama de impulso. É isso aqui, é um impulso. É a quantidade de força que agiu naquele intervalo de tempo, tá? Como a força não é constante, eu preciso trabalhar com uma integral. E aqui, nesse slide, esse impulso é chamado de J, tá? Então, a variação do momento linear é J, ou J, que é o impulso, pode ser o produto dessa força média multiplicado pelos intervalos de tempo ΔT, tá? E aí é isso. Então, aqui é um pequeno exemplo mostrando uma série de colisões, né? No intervalo de tempo aqui acontecendo, não vou entrar muito em detalhe nesse exemplo. E aí a gente vai para o ponto que é interessante para nós também agora no caso das colisões. Então, vamos aqui imaginar uma pequena situação. Nós vamos ter aqui um sistema de partículas em 3 dimensões, pode ser essas que eu já conversei com vocês, as partículas de massa M1, M2 e M3, tá? Estão aqui. E, de repente, vamos imaginar
que nenhuma força externa haja sobre elas, tá? No intervalo, num momento qualquer. Então, se nenhuma força externa age, essa força externa é zero, e aí a gente tem que dp dt, né, sendo zero, significa que o momento linear é constante, significa que o momento linear não varia no tempo. Então, o momento linear, por exemplo, em um determinado tempo, o momento linear total em um determinado tempo, tem que dar o mesmo valor numérico que o momento linear total em um outro intervalo de tempo. Significa exatamente dizer, não varia no tempo, é constante. É isso. Então, é o que acontece no processo de colisão, tá? Vamos imaginar as bolinhas de bilhar numa sinuca. Alguém vem com um taco e bate em uma bola. Depois, é lógico, você observa aquele sistema de longe, ninguém faz nada, ninguém coloca um taco ali. A bola branca foi e bateu nas outras bolas. Então, ela colidiu com as outras bolas. Percebam, nesse momento, após, né, a intervenção da pessoa com o taco, nenhuma força agiu. A bola veio com uma determinada velocidade e atingiu as outras bolas, que também modificaram os seus estados de movimento, tá? Se elas estavam paradas, elas passam a se movimentar naquele plano ali, que é o plano da sinuca, né? Podem até depois colidir com as laterais da sinuca, tá? Mas a primeira colisão que acontece, as bolas todas paradas e a branca vem e bate, naquele momento da colisão não tem nenhuma força agindo sobre elas externamente, tá? Nesse sentido, a gente pode aplicar a lei de conservação do momento linear. O momento linear conserva naquele momento daquela colisão. E aí a gente consegue estudar como que a bola branca, em que direção e sentido ela veio e com qual velocidade ela veio. Se ela veio com uma velocidade, a massa dela multiplicada pela velocidade dita para mim que ela tinha um momento linear. Se as outras estavam paradas, antes daquele momento da colisão, elas não tinham velocidade, portanto, elas não tinham momento linear. Portanto, o único momento linear que existia antes da colisão era da bola branca. Mas como não agiu força externa nenhuma, pela lei da natureza, expressa na lei da conservação do momento linear, o momento linear da bola branca e de todas as outras que se movimentaram após a colisão, numericamente falando, né, ou vetorialmente falando, né, porque a velocidade também é um vetor, isso tem que ser exatamente o mesmo valor da velocidade da bola branca antes da colisão. É essa que é a situação. Tá? As colisões podem ser feitas em uma dimensão, pode ser feita em 2 dimensões, pode ser feita em 3 dimensões, não importa. A natureza está muito clara nesse sentido, já foi provado, já fez vários experimentos, há uma conservação do momento linear. Nesse caso específico de que uma força externa não agiu naquele momento da colisão. Tá bom? E aí, nós vamos ter 3 tipos de colisões, assim, 2 tipos, vamos colocar, geralmente, a colisão elástica e a colisão elástica e a colisão inelástica. Eu falei certo aqui, no momento eu enrolei para falar. A colisão elástica é um tipo de colisão que o momento linear vai conservar, assim como a colisão inelástica, o momento linear também vai se conservar. Porque a questão do momento linear vem do fato da ação de uma força externa. Se não existe força externa, há uma conservação do momento linear. Mas a gente vai depois entrar na questão diferenciando esses tipos de colisões, que vai estar relacionado com a energia cinética. Tá? Se a perda da energia cinética... Desculpa. Se a perda na energia cinética
a gente vai ter uma colisão que é inelástica. Se não há perda, a colisão é do tipo elástica, né? Essas duas situações. Existe a chamada colisão completamente inelástica, que é uma perda total da energia cinética, né, do sistema. Ela não é conservada mesmo de fato, tá? Mas a gente vai estudar isso daí nos próximos momentos, tá bom? Como é que tá aí para vocês, gente? Ok? Podemos continuar? Então, aqui nesse slide é aquilo mesmo que eu tinha falado para vocês, tá? Elástica. A energia cinética antes da colisão é igual à energia cinética após. Inelástica. A energia cinética antes da colisão é maior do que a energia cinética após a colisão. Completamente inelástica. Os dois corpos que colidem, após a colisão, se movem juntos, como se fosse o único corpo. E aí, nesse caso, a perda da energia cinética é máxima, significa que a energia cinética final é zero, tá?